Eu quero começar o Balão Geral diferente hoje, com essa imagem aqui, ó. Essa pequenininha, essa garotinha, tinha 5 aninhos. Tinha, porque infelizmente o corpo dela foi encontrado em uma represa na cidade de Indianópolis. Uma tragédia, a família está extremamente estarrecida e o Balanço Geral hoje traz todos os detalhes desse caso. Ela foi encontrada nua dentro de uma represa. Segundo informações de alguns familiares, ela teria fugido de casa depois de uma pequena discussão com a avó, mas essas são informações preliminares. E infelizmente, o corpinho dela foi encontrado sem roupas dentro de uma represa. Uma história triste envolvendo uma criancinha de apenas 5 aninhos. Na cidade de Uberlândia, também, Indianópolis, toda a nossa região, está todo mundo comentando, todo mundo querendo saber informações em relação a esse caso. Então, a família que está acompanhando o nosso o Balão Geral dessa sexta-feira já começa trazendo os detalhes dessa história. A minha amiga Ellen Vilela, meu pedido, esteve na cidade e está na cidade desde as primeiras horas da manhã, acompanhando as informações e também todos os detalhes em relação à investigação do que aconteceu com essa menina. O que de fato aconteceu? Será que ela foi abusada? Por que ela morreu? Será que ela se afogou? Por que ela estava sem roupa? São inúmeros e inúmeros questionamentos. Eu quero conversar direto com a minha amiga Ellen Vilela, ela que está lá na cidade e tem as primeiras informações do nosso Balão Geral. Difícil até falar bom dia num momento como esse, com uma história tão triste como essa, né, minha amiga Ellen Vilela? Rafael, bom dia para você, bom dia a todos. Rafael, eu acabei de sair da casa de familiares da Nilce Kelly, de 5 anos. Ela estava na casa de uma tia, essa tia gravou conosco. A Fátima contou que a menina estava no quintal brincando e a avó pediu para que ela lavasse os pés. E ela teria ido então até uma área que tem ali um tanque e depois não foi mais vista. Isso foi após as 3 horas da tarde, por volta de 3h30. Essa área onde a criança desapareceu fica perto de uma represa. Nós estamos em Indianópolis, a 58 quilômetros de Uberlândia. É uma cidade pequena, que todo mundo, Rafael conhece todo mundo. Então a família começou a dar falta pela menina e começou a procurar na região onde estaria essa criança. Essa represa fica na área central da cidade de Indianópolis. É uma represa que foi feita há 50 anos para criação de gado, depois porcos, depois criação de peixes. É um local que é conhecido pela comunidade. É um lugar que é fundo, as pessoas não têm autorização para ficar entrando lá. Por quê? Porque é uma área particular. Mas o corpo da criança foi encontrado nessa represa por um morador que a família estava procurando desesperadamente pela menina e ele também foi procurar. Agora, de acordo com a tia da criança, a Fátima, onde a criança estava brincando antes de sumir, a criança estava tranquila brincando com os priminhos, quando a avó mandou que ela lavasse os pés. Então ela foi, lavou os pés, depois não foi vista mais. Então eles procuraram pela rua, saíram da residência, a gente passa pelo fundo, saíram pela residência, passaram pelo quarteirão, ninguém viu a garotinha. Então eles pensaram, a criança pode ter ido para a área da represa, que é relativamente perto. Se para criança é longe. Para gente que é adulto, fazer essa caminhada é perto, dá uns 3 quarteirões mais ou menos, ou menos do que isso. Então eles perguntaram, ao longo desse percurso, pelo meio da mata, até numa área onde tinha o pessoal, numa horta, e eles falaram que não viram a menina, ela não passou por aquele local. Então eles continuaram intrigados, procurando, colocaram nas redes sociais, saíram procurando pela cidade onde estaria a pequena Nilce Kelly. E ela foi encontrada, infelizmente, o corpo dela após as 10 horas da noite, por um morador que fica bem de frente a essa represa. A polícia disse que não tinha sinais de violência, no corpo da garotinha. Mas uma perícia mais profunda, mais minuciosa, vai ser feita. O material foi encaminhado para Belo Horizonte daqui a 30 dias para apontar a causa da morte. Eu perguntei para o sargento, que é o responsável aqui pelo comando da Polícia Militar, ele disse que não tinha sinais de violência no pescoço, no corpo da criança. Mas é um trabalho que vai ser apurado pela Polícia Civil, né? A Polícia Militar também está fazendo esse trabalho de verificação do que aconteceu junto com a Polícia Civil para descobrir o que aconteceu com a pequena Nilce Kelly. O que levou à morte de uma menina de 5 anos, que estava na casa da tia, brincando com os priminhos, saiu de lá e foi para essa área de represa. Ela foi sozinha? Ninguém sabe. Alguém a levou para lá? Ela
morreu, ela foi assassinada no outro local e jogada nessa represa? São perguntas sem respostas. A comunidade aqui de Indianópolis está muito consternada do que aconteceu. As pessoas aqui se conhecem, como eu disse, é uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. E todo mundo está estarrecido. Quem poderia fazer mal para uma menina de 5 anos de idade? A família, a mãe está sob efeito de remédios, está muito nervosa, está muito triste, é óbvio, com a morte da menina. Ela tem 6 filhos, a Nilce Kelly era uma das caçulas da família. Muito alegre, brincalhona, estava com os primos antes de desaparecer, Rafael. Tá aí a garotinha Nilce Kelly e a gente percebe, a Ellen Vilela está lá em Indianópolis, você que acompanha o nosso Balão Geral, você que está chegando agora, você que não está sabendo, deixa eu explicar para você. Infelizmente, uma criança de 5 aninhos, essa da foto, a Nilce Kelly, foi encontrada morta dentro de uma represa que fica perto da casa da família. Ela desapareceu, a família toda estava procurando, chamando inclusive os vizinhos, os amigos, a cidade toda falava sobre isso e infelizmente uma pessoa acabou encontrando ela na represa, sem as roupas, sem as vestimentas. E como explicou a Ellen Vilela agora há pouco, não apresentava sinais de violência. Mas existem diversos e diversos questionamentos, principalmente para saber o que aconteceu com essa menininha. Será que ela foi violentada, não foi? Por que ela entrou na represa? Por que ela estava sem roupa? São inúmeros os questionamentos. A Ellen Vilela desde cedo está lá na cidade, acompanhando a movimentação, conversando principalmente com os familiares que estão extremamente sentidos, né, com essa morte, com essa tragédia que foi registrada. Hoje no Balão Geral nós vamos trazer todos os detalhes, vamos explicar para você de casa como é que é essa história, o que aconteceu. E Ellen, algumas pessoas comentaram que ela teria tido uma pequena desavença com a avó. Isso se confirma? Isso é boato? É fake news? Isso não aconteceu? Porque ela estaria então brincando com os priminhos e de repente desapareceu? Rafael, eu perguntei para a tia dela, disse que não teve nenhum tipo de conflito, de briga, não. A garotinha estava brincando com os primos, é uma área, tem uma árvore bem do lado da entrada da casa, assim, elas estavam brincando num quintal, quando a avó falou para a menina lavar os pés, e a menina saiu desse local que ela estava, virou assim na casa, né, à direita, assim, tem uma área de tanque ali, e ela teria ido para lá para lavar os pés. Só que eles não viram se ela foi lavou os pés, se ela saiu para outro local, porque as casas onde nós fomos, elas são, elas são fáceis de acesso. Então são casas mais afastadas assim, então os muros, né, as pessoas conseguem chegar uma na casa da outra. Tem um tio dela que mora numa outra casa perto. Então familiares então pensaram que ela podia até ter ido na casa desse tio dela. Ir lá, foram até lá, não encontraram com essa menina. Agora tem um detalhe que está intrigando as pessoas aqui, Rafael, eu vou falar para você, que essa menina, ela saiu, ninguém a viu passar pela área da mata e chegar até a represa. Ela pode ter ido então pela rua, dado a volta e chegado na represa. Ninguém sabe. Fato é que a pessoa que a encontrou não foi encontrada pela polícia depois para dar detalhes. A família não sabe por que essa pessoa não passou mais detalhes, como é que ela encontrou essa criança. Essa também é uma situação que incomoda muito a família. Ninguém está falando que pode ter alguma coisa com relação. Agora o que eles querem entender é o seguinte: como é que essa pessoa achou essa criança facilmente ali? É um questionamento da família. Esse homem não foi encontrado ainda, o nome dele também não foi passado para a nossa equipe. Fato é que ele mora de frente à represa e a polícia então verifica todas as possibilidades, nada é descartado. Então quanto mais informações passarem, mais a polícia tem condições de entender o que aconteceu. Então, a polícia faz a verificação do que está acontecendo e a Polícia Civil já está investigando. Agora, Rafael, o que a família não entende é como uma criança tão pequena chegou nessa área, que é uma área fechada, como é que ela conseguiu chegar até lá, se ela teve problema, se ela se afogou, por que ela estava nua? Quer dizer, então são questionamentos assim que a família não entende, a mãe não entende o que aconteceu. Que era uma menina muito pequenininha, né, Rafael? A gente vê pela foto dela aí, uma criança muito pequena, quer dizer, para chegar naquele local e cair lá do nada, né? A família não pode apontar o que aconteceu, mas também tem muitas dúvidas sobre o que aconteceu. Exatamente, a gente não pode fazer nenhum pré-julgamento, mas esse questionamento da família é extremamente pertinente. Por que a pessoa que denunciou, que avisou a polícia, simplesmente sumiu, desapareceu? Por quê? Por que não estava lá no local para explicar para a polícia como é que foi, como é que viu, onde é que estava, o que estava fazendo?
É realmente estranho. Agora, Ellen Vilela, é importante a gente ajudar as pessoas a se localizarem. Nós estávamos vendo, inclusive, vamos colocar mais uma vez imagens da represa. Imagens da represa, é uma represa que fica, inclusive, aos fundos da residência, tá? É uma represa, e é funda, inclusive. Agora, a gente percebe muitas casas, e o pessoal está até fazendo questionamentos, Ellen Vilela, se trata de uma área rural. Não é uma área rural, né, Ellen Vilela? Até porque tem acesso, né, à cidade aí, muito próximo, né? É os fundos aí da cidade, né? Sim, Rafael, essa represa ela fica na área central de Indianópolis. E essas são informações dos moradores. Nós estamos aqui numa das principais avenidas da cidade, logo ali atrás de mim, ali, virando ali à esquerda, a gente já tem acesso à represa. É facinho chegar lá. Você vai a pé, vai pelo asfalto, coisa mais tranquila. Por aquela rua ali, eu tenho acesso a uma nova ponte, virando à esquerda. Então, esse local que foi construído há 50 anos, para tratar de gado, de porcos, depois criação de peixes, é um local conhecido aqui em Indianópolis. É uma represa que fica na área central, como eu te disse, é pertinho aqui onde nós estamos. Então as pessoas comumente vão lá, até o proprietário não gosta que as pessoas vão lá, porque pode ter problema de alguém entrar na água, se afogar, ele tem muita preocupação, ele conversou comigo sobre isso. Então ele chegou a trancar essa área, por isso que foi difícil. Como é que essa menina chegou até lá, passando por ali era trancado, e tem a parte da mata também, que se ela tivesse passado, alguém teria visto, e a parte da mata é longe de onde ela foi encontrada, porque ela foi encontrada num lugar de muitas pedras, quer dizer, uma situação que ninguém entende. Essa menina atravessando essa mata, caindo de numa área da represa e parando do outro lado, que é uma área praticamente difícil do corpo parar lá. Essas são informações da família, quer dizer, a família não entende como é que isso aconteceu. Como é que a criança teve acesso a uma área tão difícil, pulou na água sem roupa, foi encontrado do outro lado sem roupa. Quer dizer, uma situação muito estranha, Rafael, as pessoas estão entendendo isso não. Agora, a polícia está em cima desse caso, Ellen Vilela, e as roupas dela foram encontradas, estavam próximas à represa? Sim, Rafael, segundo esse morador que conversou comigo, um dos moradores que chegaram lá, porque foi um alvoroço daqueles, quando o corpo foi encontrado, foi um alvoroço muito grande. Então as pessoas saíram aqui das casas e foram ver o que estava acontecendo. Quando chegaram lá, eles falaram que a criança estava numa área da represa, perto dessas casas. Essas casas que o Felipe Leonardo fez as imagens aí, essas casas ficam bem de frente à represa. Quando a gente chega nessa área, e para você entrar nessa área dessas casas, você tem que passar por um portão que está trancado com um cadeado. O proprietário nos deixou entrar, ele abriu o portão e eu fui até lá. Quando nós chegamos lá, o Felipe fez as imagens, próximo onde o corpo foi encontrado, as roupas estavam lá. Inclusive, ela estava com uma máscara. Então, tudo foi recolhido pela perícia para verificação. Então, a criança foi encontrada numa área da represa, perto dessas casas, e as roupas estavam numa área de mato ali, um cimento, um mato ali perto de onde o corpo estava. Daqui a pouco, Rafael, nós vamos até lá na represa e eu vou te mostrar certinho o local para você ter uma ideia, uma noção de onde o corpo da menina foi encontrado. Ellen Vilela ao vivo, direto de Indianópolis, atenta, trazendo todos os detalhes. Vamos mostrar mais uma vez a foto dessa garotinha, Nilce Kelly, 5 aninhos. Essa foto, inclusive, me chama muita atenção, que é ela sorridente, sorrindo. A Ellen Vilela, conversando com os familiares, apurou exatamente isso, que ela era uma menina extremamente ativa, brincalhona, sorridente. E era a pequenininha de 6 filhos. Uma tragédia aconteceu lá na cidade. Primeiro começou com o desaparecimento dessa menina, que foi no meio da tarde de ontem. Aí os familiares começaram a procurar com os vizinhos, começaram a avisar todo mundo. E como a Ellen Vilela explicou muito bem, essa cidade que fica a pouco mais de 50 quilômetros aqui da cidade de Uberlândia, muito conhecida pelos uberlandenses por causa da represa de Miranda e tudo mais. Bom, aí todo mundo, a cidade toda se comoveu e começou a ir atrás, as buscas, né, começaram a acontecer. E infelizmente, a notícia que ninguém gostaria é que o corpo dessa menininha tivesse sido encontrado nessa represa e com muitos e muitos questionamentos, muitas e muitas dúvidas. Você que está chegando agora no nosso Balão Geral, nós estamos repercutindo esse caso. A Ellen Vilela está na cidade. Ô Ellen, você chegou a tentar, claro, conversar com algum familiar dela, né? Com certeza. A mãe, como você mesmo falou, está tomando muitos remédios, ela está extremamente traumatizada e indignada com o que aconteceu.
Mas qual que é o sentimento da família? A família acredita que algo possa ter acontecido com essa garotinha mesmo? Que ela não tenha simplesmente se afogado na represa? Sim, Rafael, existe essa suspeita, viu? Principalmente porque o local onde ela estava, do local onde ela foi encontrada, é um local longe para a criança andar sozinha, sem ser vista. Porque nesse trajeto da mata tem um pessoal cuidando de uma horta de tomate, ali uma pequena plantação. E os familiares perguntaram, vocês viram uma criança de 5 anos, passaram as características da Nilce Kelly, passando por aqui? Eles não viram. Então eles tiveram a ideia, então ela deve ter ido pela área da cidade, da rua, né? Subiu, passou pela casa do tio sem ele ver, desceu e foi embora de um parente dela ali. Desceu e foi pela área da rua, por parte da rua. Ninguém viu também, Rafael. Tanto é que eles estão verificando câmeras de segurança nesse trajeto para ver se eles viram se a criança desceu sozinha para a represa pela área da rua, pela parte da rua, ou se ela foi levada por alguém. Tudo isso está sendo verificado pelos policiais aqui de Indianópolis e também pela Polícia Civil, que já começou a investigar o caso. A família suspeita que existe muitas coisas, contradições. Porque a criança, ela não teria, segundo a tia dela, condições de ir sozinha lá. E para que ela ia lá, se é uma área fechada? Para que ela ia pular lá se ela estava brincando com os coleguinhas, com os priminhos? Então, é uma situação que ninguém entende nada. Está todo mundo consternado e surpreso e, ao mesmo tempo, questionando. O que aconteceu com a pequena Nilce Kelly? Ela foi sozinha para a represa e se afogou? Ou alguém a levou até lá? Ela morreu realmente na represa ou foi jogada lá? São questionamentos da família, Rafael. O telefone, o WhatsApp do Balanço Geral, acabei de colocar aí na tela do Balanço, porque é o seguinte, essas imagens dos circuitos de segurança, imagens da movimentação, podem ser fundamentais para tentar entender o que de fato aconteceu com a Nilce Kelly. Por onde ela foi, por onde ela passou. Então você que está vendo, principalmente meus amigos aí de Indianópolis, que eu tenho um carinho muito grande com todos os moradores aí, você que tem câmeras de segurança e você que percebeu que ela passou em frente à sua casa, em frente ao seu comércio, você que tem essas imagens, compartilhe com a gente, por favor. Compartilhe com a gente, que são importantíssimas para que a polícia consiga entender e elucidar esse caso, o que de fato aconteceu. O que de fato aconteceu. Então, meu número está aí, 997-989900, 997-989900. Se você tem essas imagens, fique à vontade para compartilhar com a gente. Deixa eu já agradecer a grande audiência do Balanço Geral aí na cidade, toda a região, inclusive, acompanhando o nosso programa e todos fazendo inúmeros questionamentos. Agora, é importante, eu sempre falo aqui no nosso programa, você prestar muita atenção na informação que é real, que é verídica, na informação que é verdadeira. Aqui no nosso Balanço Geral, você sabe muito bem, a gente apura, acompanha todos os dados, acompanha todos os detalhes para trazer toda a informação de forma mais clara possível. De forma mais clara possível. Por exemplo, Ellen Vilela, volta a conversar comigo, por favor, porque existe também uma outra informação de que teriam encontrado até remédios embaixo de uma ponte, embaixo de um local, onde possivelmente essa criança poderia ter sido dopada. Isso se confirmou? Isso realmente é fake news, é boato da comunidade? Bom, Rafael, até agora isso não se confirmou, viu? Também não se confirmou essa questão dela ter sido levada por uma outra pessoa. Né? Nada disso, isso tudo por enquanto são suspeitas, são hipóteses levantadas por moradores, pela família e que estão sendo verificadas essas hipóteses pelas polícias civil e militar. Nós conversamos com o comandante do policiamento aqui de Indianópolis e ele disse o seguinte, que o corpo não tinha sinais de violência, estava nu, de bruços na represa. Ele disse também, Rafael, que todo o material recolhido ali foi encaminhado para a perícia, que vai fazer um detalhamento dessa autópsia para saber o que aconteceu. Qual foi a causa da morte da criança? Ela morreu por afogamento? Ela morreu porque ela tomou algum tipo de medicamento? Foi sedada e morta? Ninguém sabe. Ela morreu asfixiada? Também ninguém sabe. Ela foi encontrada depois das 10 horas da noite nessa represa. Agora, existem sim várias suposições
do local que ela pode ter ido, do local que ela pode ter sido tirada e levada para a represa. Mas isso, Rafael, são suposições. É o que a polícia vai tentar confrontar agora essas informações, confrontar o material que foi encontrado e confrontar também as pessoas que conviviam com ela, né? E também as pessoas que possam ter visto Nilce Kelly caminhar pela rua até a represa. Ela foi sozinha ou não? Essa é a pergunta. Olha, o exame com certeza vai detalhar e principalmente nesse exame vão verificar se no pulmão da Nilce Kelly tenha água, se tenha pouco de água, porque aí, tendo água, se confirma a possibilidade de afogamento. Caso não tenha, pode-se confirmar que ela tenha morrido até antes de entrar na represa ou de ser colocada, tirada na represa. Mas é uma situação delicadíssima que aconteceu em Indianópolis, o nosso jornalismo em cima, acompanhando de perto toda essa situação. E eu tenho agora a imagem da casa onde ela estava. A casa onde ela estava, a casa da tia, inclusive, onde tudo começou. É uma casa simples, como você está vendo. Nessa casa existem muitas pessoas ali. A Ellen Vilela, você está vendo, são imagens gravadas, nós estamos trazendo para você, que estava conversando com alguns familiares, alguns amigos. É uma casa simples e a gente está vendo uma área dos fundos. Foi nessa área que ela estava brincando, Ellen Vilela? Sim, bem do lado da entrada, da porta da entrada. Essa casa aí, quando a gente chega até a casa, ela fica do lado direito, é a entrada da residência. Do lado esquerdo tem essa árvore ali, as crianças estavam brincando debaixo dessa árvore. Quando a avó da Nilce Kelly chamou pela menina e falou para ela lavar os pés. Então ela teria descido esse quintal e virado à direita, numa área que tem um tanque ali, um local para lavar os pés. E a família ficou tranquila, pensou que ela estava ali lavando os pés. Só que passou o tempo, ela não apareceu mais. Os priminhos não deram notícia dela, a tia não sabia onde é que ela estava, a avó também não sabia e começaram a procurar a partir dali. Nessa área aí, nesse quintal aí, que ela estava brincando antes de desaparecer. Ela estava brincando com os priminhos, e são vários primos, também amigos ali, dessa rua onde a tia mora. A tia Fátima, a tia dela, que conversou conosco. Fátima Reis, que é tia da mãe da Nilce Kelly e, consequentemente, tia da menina também. Ela conversou comigo falando sobre isso, da tristeza que abalou toda a família, claro, dos questionamentos, né, sobre o que aconteceu com a menina, mas que eles querem saber o que aconteceu. Eles não querem apontar culpados, não querem apontar o que aconteceu, eles querem que a verdade apareça, que a polícia descubra o que aconteceu com essa menina de 5 anos, a Nilce Kelly, que estava brincando com os primos no quintal, foi lavar os pés, segundo a família, e depois desapareceu, encontrada morta após as 10 horas da noite. Rafael. Uma tragédia, infelizmente, em Indianópolis. Você que está chegando agora acompanhando o nosso Balanço Geral, nós estamos em cima desse caso, a repercussão, trazendo todos os detalhes dessa garotinha de 5 aninhos, a Nilce Kelly, que foi encontrada morta dentro de uma represa que fica próxima à residência. Está aí a garotinha, o rostinho dela, inclusive, sorridente, como sempre, segundo a família. E o que chama a atenção também, mostrando as imagens, a Ellen Vilela detalhou muito bem o local onde ela estava brincando, ali nos fundos da residência da tia, é que dá para avistar, inclusive, a represa, né? Para um adulto é um caminho tranquilo, fazer esse caminho e chegar até a represa. Agora, para uma criança de 5 aninhos, pode ser diferente. Olha essa imagem, ó. Perceba, embaixo dessa árvore, aí, como explicou a Ellen Vilela, ela estaria aí com os primos brincando. E lá no fundo, olha lá no fundo. Lá no fundo é a represa, né, Ellen Vilela? Ela exatamente a represa onde ela foi encontrada, né? Sim, e essa represa aí, as pessoas teriam noção, fica na área central de Indianópolis. É um local conhecido aqui da cidade. Todo mundo que mora aqui sabe que essa represa foi construída aí, tem peixe, as pessoas às vezes descem, vão até lá para pescar, mas são pessoas mais velhas, são adultos. Geralmente criança não vai para lá. E quando criança se aproxima, até o proprietário diz que não gosta, pede para as crianças saírem, porque lá é fundo, não é um local para nadar. Porque ele fez essa represa há 50 anos para cuidar do gado, de porcos e também para a criação de peixes. Nós conversamos, Rafael, com o Emerson, ele é um morador que ele tem uma oficina perto da represa. Ele estava perto da oficina dele quando ele escutou a movimentação, as pessoas conversando que a menina tinha sumido e de repente alguém gritou que tinha achado essa criança. E ele falou conosco sobre o momento em que ele chegou lá na represa e viu toda essa movimentação, inclusive falou desse morador que encontrou a menina boiando na represa. Vamos acompanhar a entrevista? Eles estavam caçando intensa busca, aí ele voltou passando por aqui, que ele já tinha passado várias vezes.
Ele voltou, encontrou o corpo dela boiando, logo ali. Estava descosta, nua, boiando ali. Foi encontrado aqui. Foi encontrado aqui por volta de... Explicando para Ellen Vilela o que aconteceu. Eu quero muito a sua participação com a gente. Fique à vontade para interagir através das nossas redes sociais. João Mineiro acompanhando o nosso Balão Geral, que tristeza. A Kátia Ruiva também, a Aldenisa Soares, o Alisson Alves também acompanhando o nosso programa, dizendo que, Rafael, não é a primeira vez que encontra um corpo nessa represa não, viu? Também Melque dos Santos, tristeza demais aos familiares. A Marisa Moreira também participando com a gente. A Wanda Cunha, uma tragédia muito triste que aconteceu com essa criança. Também quem está participando comigo é a Paula de Paula. Nossa, Senhor, tenha misericórdia. Odair Martins participando também. Final muito triste para essa garotinha. A Cássia Elis, que tristeza. A Eugisa participando. Meu Deus, cadê o amor ao próximo? O que será que aconteceu, né? O que será que aconteceu? E lembrando que nós estamos aqui para explicar, para trazer todos os detalhes, para falar sobre esse caso. Fique à vontade para mandar o seu comentário, para mandar seu recado. Até o seguinte, os familiares dela, alguns amigos dessa pequenininha estão também acompanhando a gente nas redes sociais. Fique à vontade para mandar o seu recado, para participar com a gente. Imagina o que essa família está passando agora. Imagina o que essa mãe, né, está passando agora. O que passa na cabeça dessa mãe? A criança simplesmente se afasta, desaparece, é uma loucura total, todo mundo correndo atrás, querendo saber por que ela saiu daqui, por que ela estava aqui, por que ela foi lá na represa? E por que lá na represa ela foi encontrada sem roupas? Por quê? Leandro Rodrigues, tristeza, que Deus conforte aí os familiares. A Rê Santos também muito triste, Júlio César muito triste, Almerinda também acompanhando o nosso programa, falando, Rafael, a gente precisa ter um máximo de cuidado com as nossas crianças, é verdade, não dá para descuidar um segundo, um minuto sequer, né? A Noemi também participando com a gente, que misericórdia, Deus. Também João Mineiro, que Deus conforte essa mãe, Rafael. A Tati Maria, que tristeza, imagine os familiares. Também a Gislene participando com a gente, essa história, Rafael, está muito estranha. A Gislene fala que está muito estranha, porque realmente são muitos os questionamentos. Por que ela estava sem roupas? Por que ela ficou tanto tempo, lembrando isso, tanto tempo também desaparecida? Ela ficou muito tempo desaparecida. Foram encontrar ela à noite, sendo que a represa, você viu nas imagens, está muito claro, evidente, fica a poucos metros da casa onde ela desapareceu. Ficam pouquíssimos metros ali da casa onde desapareceu. Então por que demorou tanto? Já que todo mundo começou a procurar, foi daqui, foi de lá. É estranho mesmo, são muitos e muitos questionamentos que não só eu estou fazendo, não só você também, mas a polícia está fazendo. E a polícia está fazendo um pedido especial para a comunidade, para a população de Indianópolis. Por favor, prestem atenção nos fatos, no que de fato aconteceu. Não fiquem divulgando informações mentirosas. Tem gente compartilhando informação que não é verdade. E a família acaba recebendo, e isso acaba prejudicando demais a investigação da polícia. Você acaba cometendo, queira ou não, um crime prejudicando o trabalho de investigação da polícia. Então preste muita atenção antes de compartilhar qualquer informação. Preste atenção. Por exemplo, falaram que essa criança teria brigado com a avó. Fato que a minha amiga Ellen Vilela, conversando com os familiares, os amigos ali, disse, isso não aconteceu não. Ela estava com os primos. Estavam lá brincando com os primos. Antes de entrar em casa, pediram para ela lavar os pés. Vai lavar os pés, até porque o pé está sujo, vai lavar os pés. Aí, de repente, sumiu. Outra questão que também foi falada em relação a essa garotinha é que teriam sido encontrados medicamentos embaixo de uma ponte, que essa criança teria sido dopada. A Ellen Vilela, junto com a polícia, junto com autoridades policiais, confirmaram que não foi mostrado, não foi evidenciado. Então, são muitos e muitos questionamentos. O nosso jornalismo em cima, acompanhando de perto essa história. Eu quero muito mesmo a sua participação com a gente. A Poliana Cardoso acompanhando o nosso programa, caso de polícia, viu, gente? Um absurdo isso. Josi Silva, também a Natália acompanhando o nosso programa.
O Carlos Alves também acompanhando. Será que ninguém viu? Tem que apurar isso, a Polícia Civil tem que apurar. Então, Carlos, esse é o questionamento que todo mundo tem que fazer. Será que ninguém viu? Se essa criança, por exemplo, ela não utilizou os fundos da residência para sair da casa e foi por fora, como explicou a Ellen Vilela, indo até para o asfalto, percorrendo algumas ruas, como que ninguém viu? Como ninguém percebeu? E outra, nós estamos falando de uma cidade que é uma cidade pequena. Cidade que todo mundo conhece todo mundo. Será que ninguém falou, ô Nilce Kelly, com quem que você está andando, Nilce Kelly? Quem que é esse? Ou se ela estivesse sozinha, imagine, 5 anos sozinha, Nilce Kelly, o que você está fazendo sozinha? A gente sabe também, é importante dizer para você de casa, que por ser uma cidade pequena, as crianças têm uma liberdade muito grande. Por quê? Porque são cidades mais tranquilas, não é mesmo? É verdade. Então a criança brinca mais na rua, a criança se diverte mais na rua. E principalmente quando tem muitas e muitas crianças envolvidas. Como explicou a Ellen Vilela, são muitos e muitos primos, a família é grande. A família é grande. Então ela acaba brincando aqui, brincando ali, saindo, se deslocando. Essa, inclusive, é a infância do sonho de muita gente. Só que, infelizmente, aconteceu uma tragédia. Agora, será que ela foi violentada? Será que foi um crime? Ou será que simplesmente ela resolveu tomar um banho na represa, tirou a roupinha e se afogou? Muito difícil disso ter acontecido. Muito difícil. Ellen Vilela, e os familiares nessa história? Rafael, eu fui à casa da tia da Fátima agora há pouco, ela conversou conosco. Explicou como é que estava a situação, né? A mãe nem na casa, não estava na casa de outro parente, que ela está sendo amparada pelos familiares. Ela que tem 6 filhos, a Nilce Kelly é uma das mais novas. E a Fátima conversou comigo falando sobre esse momento em que a avó foi lá passear com ela, né? Visitá-la e levou a Nilce Kelly e o tio, os primos lá. Vamos acompanhar a entrevista que nós registramos agora há pouco. Ontem a avó dela veio pra cá, a avó dela sentada aqui, eu ali e minha sobrinha lá. Já eram umas 4 e pouco da tarde, a minha sobrinha, que é a avó dela, falou pra ela assim, Kelly, vai lavar os pés pra gente subir. E a gente achou, e ela pegou e desceu aqui e virou ali. Como meu irmão mora do outro lado, a gente achou que ela tinha que ir pra lá lavar os pés lá no banheiro dele. Não, aí nós ficou todo reunido aqui e daquele mesmo nós sumiu, desapareceu. Ninguém dava notícia, ninguém me deu sinal. Aí ali embaixo tinha uns rapazes que trabalham numa hortinha ali. Nós perguntamos para ele se ele tinha visto, ele falou que não tinha. Isso já era 4 horas da tarde. Aí perguntou um outro pessoal ali, aí a família começou a correr dentro de Indianópolis atrás dessa menina. Aí um fala uma coisa, outro fala outra, um fala uma coisa, outro fala outra. Aí até dá 7h30 da noite. Quando deu 7h30 da noite, que achou ela ali dentro. 7h30 da noite. 7h30 da noite. Eu vou até pedir para a nossa equipe, vamos, por favor, vamos repetir essa entrevista. Pessoal, prestar muita atenção, você que está acompanhando o nosso Balão Geral, é a tia da menina. É a tia da menina. Ela trazendo os detalhes de como a criança, inclusive, saiu, né, desapareceu ali daquele local, explicando que ela ia lavar os pés, ela achou que ela ia lavar os pés na casa de outra pessoa, de outro familiar, mas não foi isso que aconteceu e desapareceu. E perceba que atrás dela, ela está dando a entrevista para a gente, atrás dela lá nos fundos, tem várias residências, tem várias casas ali. Como é que ninguém viu? Acompanhe mais uma vez. Ontem a avó dela veio pra cá, a avó dela sentada aqui, eu ali e minha sobrinha lá. Já eram umas 4 e pouco da tarde, a minha sobrinha, que é a avó dela, falou pra ela assim, Kelly, vai lavar os pés pra gente subir. E a gente achou, e ela pegou e desceu aqui e virou ali. Como meu irmão mora do outro lado, a gente achou que ela tinha que ir pra lá lavar os pés lá no banheiro dele. Não, aí nós ficou todo reunido aqui e daquele mesmo nós sumiu, desapareceu. Ninguém dava notícia, ninguém me deu sinal. Aí ali embaixo tinha uns rapazes que trabalham numa hortinha ali. Nós perguntamos para ele se ele tinha visto, ele falou que não tinha. Isso já era 4 horas da tarde. Aí perguntou um outro pessoal ali, aí a família começou a correr dentro de Indianópolis atrás dessa menina. Aí um fala uma coisa, outro fala outra, um fala uma coisa, outro fala outra. Aí até dá
7h30 da noite. Quando deu 7h30 da noite, que achou ela ali dentro. Tá aí, essa entrevista que foi feita pela repórter Ellen Vilela, e eu volto, inclusive, a conversar com a Ellen Vilela. Deixa eu fazer um pedido especial para o pessoal que está lá no Facebook, o pessoal que está nas redes sociais comentando. Gente, por favor, nenhum pré-julgamento, tá? Por favor. Lembre-se que a família também está lá acompanhando, tá? Está acompanhando tudo que a gente está fazendo, está fazendo esse trabalho, levando a informação para você. E eu repito mais uma vez, não existe a informação, a Ellen Vilela já contou para mim isso, não existe a informação de briga com a avó, não, isso não existe. Foi descartado, não aconteceu, ela estava com os primos, está muito claro, inclusive a tia explicou. Deixa eu voltar com a Ellen Vilela. Ellen Vilela, são muitas e muitas pessoas participando com a gente nas redes sociais, é um caso que comove muita gente, principalmente se tratando de uma criança de apenas 5 aninhos, né, Ellen? Sim, Rafael, inclusive a Fátima, muito emocionada falando conosco aí, ela até falou um horário aí que foi diferente do que foi passado pelas testemunhas da polícia. O horário que a menina foi contada foi depois das 10 horas da noite, porque 7h30 eles ainda estavam procurando pela menina. Então tinha acabado de anoitecer e eles ainda estavam procurando a menina, que eles encontraram após as 10 horas da noite. Foi uma busca intensa, que envolveu várias pessoas. Teve familiares, teve os amigos, a própria polícia foi avisada e todo mundo naquela região da represa ali, eles encontraram inclusive por volta de, depois das 8 horas da noite, mais tarde, alguns pertences da menina na beirada da represa. Vamos acompanhar a entrevista da Fátima falando isso. Ontem, mas a avó dela, na hora do desespero, a gente desceu até lá, mas a gente foi pelo asfalto. E lá tinha um rapaz. Esse rapaz não quis deixar a gente entrar lá dentro para ver. Como ali embaixo, aqui embaixo, tem uma abertura, que tem um vão, nós tentamos entrar por lá, mas já estava trancado, já era quase mais de 7 horas da noite. Aí hoje de manhã, eu e meu sobrinho todinho pegamos aqui e descemos lá. Aonde foi achada a roupa dela, foi num canto. Aonde foi achado o chinelinho dela, foi em outro canto. Aonde ela foi achada, foi em outro canto. E a gente é nascido e criado aqui. Aquilo ali era um corvo, a gente conhece muito bem aquela região ali. Do lado de cá é muito fundo, para uma criança de 5 anos tentar atravessar do dia que até tentou atravessar. E do lado de lá já é mais raso, que a criança pode nadar. Rafael, tem um outro questionamento também com relação à situação em que estavam as roupinhas. A roupa estava de um lado, outra parte do chinelinho dela do outro lado. Quer dizer, a família acredita que se ela fosse entrar na água, estaria tudo certinho num local só, se ela tivesse essa ideia de ter entrado na represa. E tem outra questão também, que se ela tivesse afogado, como é que o corpo apareceu tão rapidamente? Geralmente quando tem os afogamentos, infelizmente são registrados e repassados à população, o corpo demora um pouco a ser encontrado, quer dizer, foi encontrado já boiando. Esse é outro questionamento também da família, se ela se afogou, como é que o corpo foi encontrado numa área tão rasa, pertinho de uma das casas, em pouco tempo e já boiando? Quer dizer, são muitas perguntas e uma situação muito difícil para a família, Rafael. Agora, a Ellen Vilela, tem algo que a tia falou que me chamou muita atenção, que é o seguinte: a menina foi encontrada na represa, o chinelinho dela foi encontrado no local, a roupinha em outro local. Ué, então, alguma coisa estranha nisso, muito estranha. Por que disso? Por que foi encontrado de um lado e encontrado do outro? E a questão também, Rafael, é o seguinte: a criança entrou na represa, eles falaram para mim o seguinte: vai entrar na represa para nadar, deixa um pertence de um lado, outro pertence do outro, a roupa de um lado, a roupa do outro. Quer dizer, não tem nada que está encaixando aí. Não tem nada que encaixa nessa situação como lógica. Principalmente o corpo da criança. Como que a criança afogou à tarde e já encontrou o corpo 10 horas da noite? Boiando. Tem muitos familiares lá que não quis gravar, que eles estavam tristes mais, uma tristeza sem fim, um desespero, uma coisa horrorosa. E eles falaram para mim: Ellen, não tem como a gente entender isso. Porque quando a pessoa morre afogada, demora para achar o corpo. O corpo vai boiar, quer dizer, o corpo já estava na beiradinha, perto das casas. Um local pertinho ali das casas. Um local, inclusive, para se ter acesso lá, porque eu fui lá, eu tive que pedir autorização para o dono e ele me deixou entrar. Ele abriu o portão, abriu o cadeado. Onde eu fui lá, onde encontrou o corpo da menininha, é um local que é trancado.
Se eu tivesse que chegar por aquela área lá, além de eu ter que pedir autorização, se ele não tivesse chave, eu tinha que ter dado a volta, entrar no meio do mato, passar numa área de mato para chegar onde é que a criança estava. Eu entrei pela rua, entrei pelo portão mesmo do terreno, onde tem várias casas, passei numa área lá e cheguei onde a criança foi encontrada morta, dentro da represa. Quer dizer, é uma coisa que não tem muita lógica de pensamento para a família entender isso. Quer dizer, todos estão questionando essa situação da criança ter descido uma distância daquela, deixado a chinelinha num ponto, deixado a roupa no outro ponto, sem contar numa outra área. Uma coisa assim, que não tem a mínimo discernimento e entendimento da família. Eles estão consternados, como eu disse, uma tristeza, um desespero, a mãe no desespero, porque a Nilce Kelly é uma das filhas caçulas da mãe dela, né? A família toda ali, naquela tristeza pela morte da criança. Nós estamos vendo, inclusive, imagens da represa. Foi nessa represa que a criança Nilce Kelly foi encontrada, exatamente nessa represa. Uma represa que fica, como explicou a Ellen Vilela, praticamente no centro da cidade, região central da cidade. Não é numa área rural, é na cidade mesmo, ok? E ali existem algumas residências e no fundo dessas residências existe essa represa. Como explicou a Ellen Vilela, é um local particular. Inclusive, ela teve autorização do proprietário para entrar, mas para conseguir chegar lá tinha até cadeado. Teve que abrir o cadeado para ela ter acesso ao local onde o corpo da menina estava. Eliane Oliveira, que tristeza, meu Deus. Adriana Silva também comentando, o Érico Ferreira também acompanhando o nosso Balanço Geral, Leonardo Diniz. Está todo mundo cobrando uma investigação séria e tem que ter realmente uma investigação extremamente séria. E eu faço um apelo para os moradores vizinhos procurarem a polícia. Você que sabe de alguma coisa, você que sabe de alguma coisa, você que tem informações em relação a qualquer coisa que acontecer com essa criança, você que conhece a família, sabe de alguma coisa, ligue para a polícia, por favor. Ligue para a polícia no telefone 190, pode ligar no 181, mas ajude a polícia a identificar, a tentar entender o que de fato aconteceu. E a Ellen Vilela falou uma coisa que é fato, a gente sempre mostra aqui no nosso Balanço Geral. Quando acontece, infelizmente, a morte por afogamento, quantas aconteceram, inclusive, recentemente aqui na nossa região, em Cachoeiras, demoram muitas e muitas horas para que o corpo boie, para que o corpo saia da profundidade depois de um afogamento. Os bombeiros ficam trabalhando horas e até dias para encontrar, para localizar o corpo. E essa é uma represa, você está vendo a imagem? Não é uma represa pequena. É uma represa grande, água turva, escura, e o que dificultaria demais encontrar o corpo dessa garotinha. Claro que a gente tem que levar em consideração que é uma menininha de apenas 5 anos, é um corpinho muito mais leve, pequenininha, mas normalmente quando ocorre um afogamento, a criança ou a vítima acaba ficando desaparecido, né? Ficando submerso na represa. Ellen Vilela, são muitos questionamentos. Agora, pelo que eu percebi, é uma família muito simples ali, né? Em volta da represa são casas muito simples, né? Sim, Rafael. Essa área onde tem a represa, como eu disse, é uma rua que dá acesso a uma estrada vicinal que vai para a Nova Ponte. É um lugar que passam muitos veículos, é um local de atalho, né? E todo mundo conhece essa represa. A tia da Nilce Kelly, a Fátima, me disse o seguinte: quando estava procurando a menina, ela conversou inclusive com um homem que encontrou o corpo horas depois. Ele disse que não tinha visto nada por ali. E logo, após as 10 horas da noite, ele falou que tinha achado o corpo da menina boiando bem próximo ali a uma área, aquela área tem uma grama, um mato ali, só que é próximo a essas casas que cercam essa parte da represa para a rua, onde você tem que entrar, você tem que pedir autorização e passar para uma área que tem um cadeado. Vamos acompanhar a entrevista da Fátima falando sobre essa conversa que ela teve com o homem que encontrou o corpo. Todo mundo aqui passou e volta, passou para lá, passou para cá, passou para lá. Nossos parentes que estavam procurando não viu. E justamente esse rapaz que a gente foi lá conversar com ele, que achou ela lá. E a gente Cadê esse rapaz? Ele está aqui perto? Não sei. Ele desapareceu, sumiu. Porque hoje meus 2 sobrinhos já foram lá de novo, a polícia já foi lá de novo, ele já não está lá mais, entendeu? Agora, por que ele desapareceu? Por que a Fátima ia dizer isso? Por que ela ia mentir? Lógico que ela não ia mentir. Inclusive ela disse, né, Ellen Vilela, que até a polícia foi tentar conversar com ele hoje e ele não estava no local, ele desapareceu.
Sim, Rafael, essas são informações dos familiares. Na casa da Fátima, tem muitos familiares que estão aguardando a liberação para o início do velório do corpo da menina Nilce Kelly. Então, eles estão lá na casa da Fátima, dando, claro, todo o apoio, todo mundo consternado, dando apoio à família. Então, eles me contaram isso, que ele não foi mais visto. Quer dizer, se é uma pessoa que ajudou tanto na busca, que ajudou a polícia, por que esse homem não apareceu para dar mais detalhes? Porque pode ser que ele possa ter ajudado mais a polícia. Essas foram as informações dos parentes que estavam lá. Inclusive, Rafael, é claro, a morte da menininha causou uma comoção em toda a família está num luto profundo, a mãe está inclusive sendo aparada nesse momento na casa de outros familiares. A Fátima falou sobre isso comigo também. É muita tristeza, porque você vê uma menina brincando aqui, do jeito que estava brincando, alegre, correndo para lá e para cá, aí de repente acontece isso. Quando chegou ali, ela olhou 2 vezes para a avó dela ainda, 2 vezes, entendeu? E na hora que ela foi pra lá, que a gente não viu ela mais. Mas ela tá ali, ó, na casa do meu outro sobrinho, tá arrasado, entendeu? Como nós, todo mundo tá arrasado. Porque você tá vendo esse pessoal aqui, tudo é família, tudo é tio, é parente, entendeu? Como não estar arrasado? Como não? Uma mãe que infelizmente perde a filha de uma maneira tão triste como essa e principalmente sem resposta, sem entender o que de fato aconteceu com a garotinha. Matheus acompanhando o nosso programa, mandando um recado. Rafael, se tiver suspeito nesse crime, esse sumiu, desapareceu. A Grace Kelly também faz um questionamento. Rafael, criança quando vai ao rio sempre tira a roupinha no mesmo lugar. Isso é verdade, até eu quero pedir para Ellen Vilela se essa criança tinha costume, né, de se banhar na represa junto com os primos, até porque ali naquela comunidade, como explicou muito bem a tia, são muitas e muitas crianças, são muitos primos, são familiares que moram ao redor dessa represa, são tudo familiares. E criança, né, criança sabe como que é. Em tempos de calor, sempre se aproveita para tomar banho, para tomar banho no rio. Era comum? Ela já conhecia essa represa? Você chegou a questionar os familiares em relação a isso? Os primos dela? Todo mundo costuma ali se banhar nessa represa? Rafael, eu perguntei para a Fátima se a Nilce Kelly tinha o costume de ir até a represa. Ela me disse que não. A criança não ia sozinha até a represa. É uma área que as crianças, inclusive, são avisadas, porque tem uma área, como ela disse, que é uma área mais funda e tem uma área mais rasa. Só que a criançada não vai saber que área é mais funda e que área é mais rasa, ainda mais uma criança desse tamanho. Ela disse que a Nilce Kelly não tinha o costume de ir lá. Foi uma das primeiras perguntas que eu fiz para a Fátima. Ela me disse que ela não tinha costume e por isso que elas acharam estranho se ela tivesse atravessado a mata para ir lá sozinha, deixado uma parte da roupa no lugar, a chinelinho no outro lugar, e depois tudo isso ser encontrado dessa forma. Quer dizer, uma coisa que não tem muita lógica, né, Rafael? E por isso mesmo a Fátima me disse que não acredita, e isso não é só pensamento dela não, é pensamento de outros familiares. Eles não acreditam, nesse momento as provas, as indicações não levam a crer que a criança morreu afogada. Vamos acompanhar a entrevista? Para nós não afogou. Para nós ela não afogou. Porque a roupinha dela estava aqui, o chinelinho dela aqui. Mais para cá estava o chinelinho dela enterrado no barro e a máscarinha dela de pendurada num galho de árvore. Qual que é a suspeita da família, Fátima? Não sei. Não vamos ter que esperar o laudo. Não vamos ter que esperar o laudo da polícia chegar, entendeu? Pra gente ver o que acontece. Pra ver o que deu. Esse laudo é um exame também que ela precisa passar para saber se ela foi vítima de algum tipo de violência, o que de fato aconteceu e qual é a causa da morte. Se foi afogamento, se foi asfixia, o que aconteceu com essa garotinha, se ela foi dopada, por exemplo. Bom, põe meu WhatsApp mais uma vez na tela do balanço, por favor, 997989900, você tem meu número, não tem? Anote aí, 997989900. Para você, mais uma vez, que tem alguma informação, para você que tem imagens da movimentação, principalmente dessa garotinha, a polícia está atrás disso. Se ela saiu de casa, não pelos fundos, e sim pela área da frente, ou seja, ela percorreu, queira ou não, ali uma pequena área da região central, e aí? Tem alguma imagem, tem câmeras de segurança, você percebeu a movimentação dessa criança? Fique à vontade para compartilhar com a gente. Agora, é difícil, né, Ellen Vilela, até para você, trabalhando na reportagem, lidar com histórias como essa, o nosso trabalho muitas vezes é difícil.
E a gente acaba encontrando inúmeras pessoas no momento mais difícil delas, no momento mais complicado da vida delas. E a Ellen Vilela, eu, a nossa equipe aqui do Balanço Geral, todo mundo passa por isso. E essa é mais uma tragédia. Agora, Ellen, tem gente que diz que nessa represa outros corpos foram já encontrados nesse local. Isso se confirma ou não? Rafael, o dono me disse que já pessoas já se afogaram lá. Por isso mesmo, ele tranca com um portão, tem um portão e tem um cadeado, para evitar que essas pessoas entrem. Mas ele não pode evitar que na área da mata as pessoas atravessem e vão até lá. Mas o que é da área dele, da parte das casas, ele colocou um portão e colocou um cadeado. E ele pede para as pessoas não levarem crianças, porque não tem condições ali de ter um balneário, vamos supor. Quando foi feita essa represa, 50 anos atrás, ele fez, como eu disse, para cuidar da criação. A criação de gado e a criação de porcos. Depois ele colocou até peixes. E ele me disse que tem gente que vai para lá, vai para a represa para pescar. Mas ele orienta as pessoas para não levar criança, porque é fundo, não tem como um lugar para nadar ali. Mas é como você disse, né? Tá calor, às vezes a criançada vai, mas ele trancou ali o que ele pôde trancar para as pessoas não entrarem, para que não ocorra um afogamento, uma coisa mais grave. Agora, ele também não sabe se a criança, por onde a criança entrou. Se foi pela área da mata, como é que ela entrou também. É um senhor de muita idade, ele é conhecido aqui, deixou a gente entrar, mostrou o local, ficou muito triste com o que aconteceu e disse que ouviu quando, já era tarde, ouviu quando as familiares disseram que tinham acabado de encontrar a criança, que infelizmente ela estava morta, Rafael. Ellen Vilela, direto de Indianópolis. Para você que está chegando agora, nós estamos nessa cobertura, trazendo todos os detalhes em relação à morte dessa criança de apenas 5 aninhos. Ellen Vilela, daqui a pouco eu volto a conversar com você. A Ellen Vilela, inclusive, está também buscando autoridades policiais da cidade para conversar com a gente, para falar sobre a investigação, para falar sobre o trabalho, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil. Lembrando a esses profissionais que estão trabalhando na cidade, o nosso jornalismo está à disposição com o objetivo de esclarecer e principalmente ajudar a polícia a compreender o que de fato aconteceu e encontrar um máximo de informações para elucidar esse caso. São muitos questionamentos, eu quero muito que você participe com a gente. Matheus acompanhando, a Helenita também, muito triste, ainda mais quando você conhece a família. Aliás, fica aqui, olha, o meu sentimento mesmo aos familiares e aos amigos. Amigos que não são só de Indianópolis, amigos aqui de Uberlândia. Conversei com alguns que estão extremamente tristes, conheciam a família, conhecem a família, conheciam a garotinha. E do mesmo jeito que a família, que a comunidade estão pedindo respostas. Quem está mais comigo aqui participando? Sônia Eurípides. Rafael, que tristeza, a polícia tem que investigar cada detalhe. Será que esse homem desapareceu por quê? O que aconteceu? Então, são questionamentos. Sônia, mais uma vez eu falo, a gente não pode fazer nenhum pré-julgamento, nós não podemos fazer isso, não podemos cometer esse crime jamais, tá? Não faça nenhum pré-julgamento. Nós temos que passar o máximo de informações para a polícia investigar e elucidar esse caso, para entender. A Jucemara também participando com a gente, Jucemara Guimarães. Rafael, não dá para acreditar. Tinha uma ideia, agora cada minuto é difícil acreditar que alguém matou essa criança e jogou ela nesse local. Estou me sentindo muito triste junto com os familiares. Eu também estou muito triste, revoltado, indignado. Porque se trata de uma garotinha indefesa de 5 aninhos. O que será que aconteceu com essa menina? O que será que aconteceu com a Nilce Kelly? E por que, se aconteceu algum crime, por que alguém teria coragem de cometer tamanha barbaridade como essa? Por quê? Edinair Borges, Ivan Santos, Vanessa Ferreira, Nayara Cristina, Rodrigo Mendes, Cacilda Helena, Ana Paula Carvalho. São muitas e muitas pessoas que estão participando com a gente, indignadas, querendo também as respostas das perguntas que eu estou fazendo aqui. Por que a roupinha estava num canto, o chinelinho estava no outro?
Por que que essa criança foi encontrada boiando na represa? O desaparecimento aconteceu no meio da tarde. Por que que o corpinho foi encontrado 10 horas da noite, sendo que a represa fica a poucos metros da casa? A poucos metros do local onde ela desapareceu. Onde que ela estava nesse meio tempo? Nós vamos conversar com uma autoridade da área de segurança lá da cidade para trazer novos detalhes para você depois do intervalo. Segura aí. Deixa eu chamar ela, Ellen Vilela volta a participar com a gente com novas informações em relação a uma criança de 5 aninhos que foi encontrada morta na cidade de Indianópolis. A Ellen Vilela está na sede da Polícia Militar lá da cidade, também acompanhando o trabalho da Polícia Militar, que começou inclusive esse trabalho desde quando a menina estava desaparecida, né, Ellen? Sim, Rafael, a Polícia Militar esteve inclusive no momento em que os bombeiros foram chamados, mas quem encontrou o corpo da criança, segundo os familiares e conhecidos ali, foi um morador ali de perto, viu? E a Polícia Militar também acompanhou, né, todo o trabalho dos peritos ali no recolhimento do corpo. Eu vou conversar agora com o responsável, o comandante aqui do destacamento de Indianópolis, o sargento Valtair Luiz. Sargento, boa tarde, obrigado por atender a equipe do Balanço Geral nesta sexta-feira, falando desse caso que chocou a cidade de Indianópolis. Quando a criança desapareceu ontem, a polícia chegou a ser informada ou só quando o corpo foi encontrado? Boa tarde. Nós fomos acionados por volta de 21h30 e comunicados a respeito do desaparecimento dessa criança. De imediato, nós iniciamos as buscas juntamente com os familiares, que, segundo eles, estavam já fazendo buscas desde as 15 horas, que é o horário que, segundo eles, a criança desapareceu da casa da avó. E eles começaram a procurar na casa de familiares e de amigos. Nós, então, nos juntamos aos familiares e a diversas pessoas que contribuíram também nas buscas e localizamos, por volta de 22 horas e 30 minutos, o corpo da criança numa represa um pouco próximo à casa da avó, de onde a criança teria desaparecido. Como estava esse corpo? Quem que encontrou? Quais informações o senhor pode passar para a gente? O corpo da criança estava sem as vestes, dentro da água, e de início foi encontrado por uma das pessoas que estava auxiliando nas buscas. Sargento, é possível dizer, pelo trabalho dos peritos, o que pode ter acontecido com a criança? Ela teria se afogado, não se afogou? De imediato, a Polícia Militar explora todas as possibilidades em face dessa situação com a qual nós nos deparamos. No entanto, acionamos o Corpo de Bombeiros e a perícia, que de início o perito não constatou sinal de violência no corpo da criança. A gente, em face desse relato inicial do perito, a gente aguarda agora o laudo pericial e o resultado da necrópsia, que fundamentará aí as investigações por parte da Polícia Civil. Sargento, durante a conversa nossa com os familiares, eles disseram que o corpo foi encontrado por um homem que mora naquelas casas bem em frente à represa ali. E que esse homem passou lá várias vezes, não viu, mas depois viu a criança, a família achou aquilo meio estranho. A família chegou a comentar isso com vocês, que tem a desconfiança desse homem que não conversou, não disse se tinha visto a primeira vez, depois viu a segunda vez, depois esse homem não foi encontrado para dar mais detalhes. No momento, por ser à noite, estava bastante escuro e haviam várias pessoas procurando, então acho que até natural que as pessoas tenham passado várias vezes pelo local e não tenham percebido. Mas existe a suspeita de que um homem possa ter levado essa criança para lá? O senhor chegou a receber essa informação de que a criança saiu da casa, estaria na rua, poderia ter sido levada para lá por um homem? Esse homem seria um homem que teria envolvimento com drogas? O senhor recebeu essa informação? Não, negativo. Nós só fomos informados acerca do desaparecimento da criança à noite, por volta das 21h30, e logo após foi feita a localização. Ô, Ellen. Haviam
várias pessoas da cidade procurando, junto com a polícia, junto com os familiares. Ok, só um minutinho, sargento. Pode falar, Rafael. Pode Ellen falar. Vilela com o sargento Valtair, ao vivo aqui no nosso Balanço Geral, direto de Indianópolis, trazendo as informações em relação a esse caso. A gente percebe claramente que o sargento está também abalado com essa história. E eu queria saber dele, se ele já passou por algo parecido aí na cidade, se ele já passou por algo como esse, uma tragédia como essa, envolvendo principalmente uma criança tão novinha. Sargento, Rafael dos Anjos, apresentador do Balanço Geral, pergunta para o senhor o seguinte: o senhor à frente de um destacamento como este, se o senhor já vivenciou uma situação dessas, em que uma criança desapareceu, foi encontrada morta, porque é uma situação que deixou a cidade preocupada, a cidade chamou a atenção de todos, né? Não tenho conhecimento de nenhum outro fato semelhante. Até para a polícia é uma situação complicada, né, sargento? Sim, e principalmente numa cidade pequena, né, de pessoas de cultura simples, toda a população da cidade fica chocada, né, com esse fato. Agora, o trabalho de vocês, da polícia militar, foi de recolher esses depoimentos, fazer o boletim de ocorrência e segue agora a investigação pela Polícia Civil. Correto. Cabe agora a investigação pela Polícia Civil. No entanto, a Polícia Militar está aberta a todas as informações que possam vir a apontar algum indício em relação a esse fato, e todas as possibilidades serão exploradas diante de qualquer informação, desde que fundamentada. A Polícia Militar não descarta a hipótese de assassinato. A gente explora todas as possibilidades. No entanto, o perito não constatou sinal de violência e a gente não encontrou nenhum indício, nenhum outro indício que possa apontar outra motivação. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. O comandante do destacamento aqui de Indianópolis, falando conosco sobre o trabalho da polícia, que recebeu essa informação ontem do desaparecimento da criança, acompanhou o trabalho da perícia e agora aguarda os resultados aí e disse, se alguém tiver alguma informação, repassar à polícia, que vai ser constatado nos registros aí para investigação da Polícia Civil também. Rafael, com você. Obrigado, Ellen Vilela. Obrigado ao sargento Valtair, conversando com a nossa equipe. E, claro, o nosso jornalismo também está atrás da Polícia Civil. A Polícia Civil que agora é responsável para investigar, para tentar entender o que de fato aconteceu com essa criança, com essa menina. E é comum, no momento como esse, a Polícia Civil não dar tantos detalhes, para não atrapalhar até mesmo a investigação, o processo de investigação. Agora, a polícia precisa muito da ajuda da comunidade. E a ajuda não com boatos, notícias falsas, mas com algo verdadeiro. Você que tem algum tipo de informação, você que viu essa criança, viu essa menina, fique à vontade, procure a polícia, converse com os policiais, pode procurar tanto a Polícia Militar, que eles vão repassar, claro, toda a informação para a Polícia Civil, ou a própria Polícia Civil mesmo, a própria delegacia. Mas é fundamental, é extremamente importante as pessoas passarem algum tipo de detalhe, algum tipo de informação, porque são muitos e muitos questionamentos. E outro questionamento que eu quero fazer agora, que depois dessa conversa com o sargento Valtair, me surgiu. O sargento Valtair disse claramente para a repórter Ellen Vilela que a polícia foi acionada 9h30 da noite do desaparecimento dessa criança. A criança foi encontrada 1 hora depois, 10h30 da noite. Mas os familiares disseram claramente para todo mundo que a criança desapareceu no meio da tarde. Por que demoraram tanto para chamar a polícia? A Maria Bueno acompanhando o nosso programa, a Patrícia Souza, a Simone Fortes também, a Luciana Gomes, muito obrigado, a Fernanda Silva. E lembrando, gente, deixa eu fazer um pedido mais uma vez, eu repito, falei no começo do programa, vou repetir, por favor, nenhum pré-julgamento, vamos deixar isso com a justiça tem que fazer a sua parte, por favor. Agora, nós temos que trabalhar com diversas hipóteses. Como o próprio sargento disse, não está descartada nenhuma hipótese, não sabe o que aconteceu. O que é estranho mesmo,
é que essa criança, ela foi encontrada já boiando praticamente, às margens, não era numa área funda da represa, às margens da represa, num local de difícil acesso, como explicou a Ellen Vilela. Eu falo difícil porque é um local que é fechado, trancado, até com cadeado, tá? E estava sem as roupas, que estava distante do corpinho da criança, e o chinelinho também estava em outro canto. Estava também distante das roupas e distante do corpo. Nessa represa aí que você está vendo as imagens. E, segundo o que foi apurado pela perícia no local, não havia sinais de violência nessa criança de 5 aninhos. Divonete também acompanhando, pedindo justiça, Maria Bueno também acompanhando, e a Maria Bueno deixa um recado que eu até repito aqui: a gente não pode deixar a criança sozinha nem um minuto sequer, né? Criança não pode, gente, tem que tomar o máximo de cuidado. A Luciana Gomes, a Carolina também mandando um recado, participando com a gente, a Ruth Camilo, e deixa eu fazer aquele pedido mais uma vez. Tem muitos familiares, muitos amigos que estão acompanhando o Balanço Geral neste momento através das redes sociais. Então fica à vontade aí, você quer mandar uma mensagem para eles, num momento de dor tão difícil, fica à vontade para comentar, para participar com a gente. E mais uma vez eu repito, fica meus sentimentos, a minha solidariedade, porque não deve ser fácil, a gente não consegue nem imaginar o tamanho da dor que essa família está passando. Não conseguimos imaginar o tamanho da dor. E você que sabe de alguma coisa, você que tem imagem de câmera de segurança, meu WhatsApp também está à disposição, 997-98-9900. Já eu volto com novas informações em relação a esse caso. Você continue participando com a gente aqui no nosso Balanço Geral. E é muito triste saber que essa pequenininha Michele, infelizmente, perdeu a vida dessa maneira.